Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Pai, Senhor, amados, estamos aqui novamente neste momento do Maná Diário, onde temos o privilégio de compartilharmos juntos da palavra do Senhor e aprender com a palavra de Deus. Porque é a única palavra viva, ela é a única palavra verdadeira, é a palavra que nos transforma, é a palavra que nos muda, é a palavra que nos edifica, é a palavra que nos cura, amém? Glória a Deus por este momento que nós temos do Maná Diário todos os dias, ao meio-dia, né? Essa palavra vem aos nossos corações. Homens e mulheres de Deus estão sempre aqui, né? Trazendo uma palavra para nos ensinar. Então, que você abra o seu coração, que você abra, né? Verdadeiramente o seu coração para receber a palavra, uma palavra de Deus, tá? Para a sua vida. E aproveite aquele que está comigo agora e aquele ainda que estará, né? Curta essa palavra, compartilhe com alguém que você sentiu no coração, que precisa de uma palavra, que precisa de um toque do Espírito Santo, uma direção, alguém que você verdadeiramente neste momento sentiu que está precisando. E essa palavra, ela vai entrar na vida dessa pessoa e pode gerar mudanças que você até mesmo nem imagina. E esta pessoa acaba compartilhando até mesmo com outros, e assim isso acontece como uma rede. Amém? E é muito importante. Então faça isso, amém? Curta, compartilhe, né? Faça um comentário, né? Participe comigo junto dessa palavra. Vamos aprender juntos. Amém? Glória a Deus. A palavra que o Espírito Santo trouxe ao meu coração está no livro de Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20. Eu vou ler na Almeida, né, na revista Almeida Corrigida, porque ela tem uma tradução deste versículo. Deixa eu ver até mesmo, confirmar certinho se é da Almeida aqui. Corrigida, deixa eu ver. É Almeida Revista e Corrigida. Esse versículo, ela traz uma tradução que eu gosto muito, amém? Que não é a mesma tradução que está na Nova Versão Internacional, na NVI. Diz assim, ó: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Então, esse versículo é um versículo muito tremendo, é um versículo muito profundo, muito forte, que Paulo está falando no livro de Gálatas, para os Gálatas, né? Paulo, ele fez em torno de umas 2 viagens na região, né, da Galácia, e pregou, ensinou os Gálatas, né, o evangelho puro, mas, num determinado momento, né, infiltraram-se, né, pessoas, né, no meio deles, e acabaram deturpando a pureza do evangelho, a verdade do evangelho, o evangelho que Paulo havia pregado, o evangelho pela fé, né, do Filho de Deus, e não por obras. E aí, então, ele viu que os Gálatas, eles estavam voltando àqueles princípios, né, de legalismo, princípios de regras, princípios de viver debaixo de estatutos, né, que não geravam nenhum tipo de mudanças e nenhum tipo de transformação. O que Paulo já havia até mesmo convencido eles, né? Que a lei é uma norma de vida, amém? Glória a Deus, ela existe, né? Ela é importante. No entanto, né? A obediência simplesmente da lei por obedecer, né? Obediência por medo de consequência, obediência porque você simplesmente, não, eu tenho que obedecer, mas não querendo obedecer,
Isso não gera a mudança esperada, aquilo que o Senhor precisa que seja mudado no seu coração, para que verdadeiramente o Evangelho, verdadeiramente a unção do Espírito Santo, verdadeiramente aquilo que o Senhor ensina entre dentro de você, dividindo a alma do Espírito e gerando as mudanças necessárias. Então, se não for, né, pelo evangelho, né, da graça, né, aquilo não gerava nenhum tipo de mudança. Então, Paulo já vem aí combatendo os Gálatas porque isso estava acontecendo, e quando ele chega, então, no capítulo 2, que até mesmo acontece um fato muito desagradável, né, com Pedro, que Pedro, antes da chegada de alguns membros que estavam ali para chegar, uns membros de Tiago, que Tiago era o líder da igreja da Galácia, ele estava ali, né, compartilhando com gentios e tal, né, sentando, bebendo, e de repente, quando chegaram essas pessoas, Paulo simplesmente se afastou, como se tipo, nossa, nunca fiquei com eles, nunca conversei com eles. E Paulo então vem, né, e combate isso publicamente. Paulo vem e vem atuando em Pedro, né, repreendendo ele publicamente, dizendo, que isso, Pedro? Que é isso? Você, sendo judeu, você está se comportando como um gentil? E quer que os gentios se comportem como judeus? Então ele repreende, ele coloca Pedro no lugar dele. E assim, quase já no finalzinho deste capítulo, ele chega e diz isso. Já estou crucificado com Cristo. O que significa isso? Já estou crucificado. Eu gosto muito dessa tradução, já estou crucificado. Porque essa já estou crucificado subentende-se, né? Nos dá a entender, digamos assim, que você está nesta posição aqui, ó, nesta posição, crucificado com Cristo. Você está aqui nesta posição. A mesma posição que Cristo morreu na cruz, que ele morreu na cruz, ele se entregou, um sacrifício dele, um sacrifício que ele escolheu fazer, né? Crucificado na cruz, após 3 dias ressuscitou, glória a Deus, aleluias. Mas aqui Paulo está falando dessa parte, do sacrifício. Eu estou crucificado, esta minha vida hoje, esta vida que eu levo, eu já estou nesta posição. Outras versões diz, fui crucificado. O fato das outras versões muitas vezes vir a questão do fui crucificado, não quer dizer algo do passado, que Paulo não estava naquela condição mais. Porque o verbo ali está no particípio passado, né? Não é um verbo no passado, mas sim no particípio passado, que significa uma ação que aconteceu no passado e até hoje é uma ação real, presente, viva e que ela é eficaz, né? E tem eficiência ainda hoje. Então, nesse sentido que ele diz quando ele fala fui crucificado, ou seja, aconteceu isso comigo e até hoje ainda estou. Mas eu gosto muito dessa daqui porque ela é muito mais assim, ela chama muito mais a sua atenção. Estou crucificado. Então, ó, olha onde eu estou, né? É como se eu dissesse para vocês agora, olha, gente, eu estou crucificada, né? Vai chamar muito mais a atenção de vocês para essa realidade do que se eu chegar e falar, fui crucificada, né? Muitas vezes o fui crucificada dá uma intenção de passado, né? Então ele fala isso, que ele está nessa condição e diz que ele diz que está nessa condição com Cristo, né? E vivo não mais eu, ou seja, ele não vive mais, Paulo não vive mais, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha a diferença. É diferente de você falar, eu vivo com Cristo, né? Do que você dizer, Cristo vive em mim. Você dizer, Cristo vive em mim, é você dizer, Cristo habita dentro de você. Cristo habita em todo o seu ser. Habita, mora dentro de você. O habitar, a palavra habitar, que é bastante profunda, né? Ela quer dizer residir, morar, ter uma morada permanente dentro de você. Você então compartilha, né, de uma presença constante de Cristo, uma presença real. Você compartilha com ele experiências, você compartilha com ele sentimentos. Os mesmos sentimentos de Cristo estão dentro de você, porque agora Cristo vive em você. Você não vive mais para você mesmo. É isso que Paulo está querendo dizer. Olha, eu estou nessa posição, eu não vivo mais. Não é mais Paulo que vive. Eu não vivo mais eu.
mas Cristo vive em mim. Ou seja, todas as emoções, todas as experiências, todas as vontades, todos os desejos de Cristo vivem dentro de mim.